gente, uma pesquisa recente, realizada com mais de 5 mil mães, mostrou, sabe o quê? Que a maternidade traz mais alegria do que elas imaginavam. A gente sabe, né? Tem dia que é difícil, noite sem dormir, filho que fica doente, a rotina exaustiva de cuidar, né, de uma criança. Mas apesar de tudo isso, 91% das entrevistadas disseram que ser mãe trouxe mais alegria e também mais realização. E sabe o que traz essa sensação? Os pequenos momentos que a gente vive diariamente com eles. Em primeiro lugar, ficaram os abraços matinais, depois as risadas inesperadas e, em terceiro lugar, as conquistas dos filhos. 81% das mães também disseram que o lado positivo da maternidade deveria ser mais valorizado. E esse é o nosso assunto de agora. Participa com a gente, você também é mãe ou você que sonha em ser, também espera por esse momento. Manda aqui pra gente o que te deixa mais feliz, né, nesse momento aí da maternidade. Aqui no nosso estúdio, a gente recebe a psicóloga Arielle Nascimento. Obrigada, Arielle, pela sua presença. E as mamães, a Laudiceia e a Maiara. Boa tarde, sejam bem-vindas. Boa tarde, obrigada. Quero saber em que momento, o que te deixa mais feliz com esse lado da maternidade, Maiara? Então, a maternidade é algo que só sabe quem realmente vive, né? E para mim foi algo assim extraordinário, porque desde quando eu vi o primeiro, né, o rostinho, a primeira vez que eu vi, no caso da minha filha, que é mais velha, eu tenho um casal, foi algo assim surreal, porque é algo que você não consegue explicar. É um sentimento assim, sem nada no mundo pode, tipo, vale a pena trocar por isso, por aquilo. Não vale. É algo que incomparável de se explicar. Você também se identifica com essa pesquisa, Laudiceia? Eu também. Meus filhos é tudo para mim, né? Eu tenho uma filha de 14 e um rapaz de 21 anos. E para mim, assim, até hoje é pequenininho, né? E vocês são mais felizes do que vocês imaginavam ser? Nossa, é o que eu falo. Eu não vivo sem os meus filhos. Eu volto lá atrás, quando eu não tinha filhos, e hoje que eu tenho filho, eu falo, como era a minha vida sem ter filhos? É muito bom. Dá trabalho, mas é muito bom. É prazeroso demais, é muito gostoso. Arielle, explica pra gente isso, já que a psicologia, né, tá aí tentando desvendar esse sexto sentido nosso. Acho que uma coisa muito importante da gente não perder de vista é que, diferente do que se imagina, que a gente tem um instinto materno, né? Então é automático para todas as mães, nós vamos ver que é de outra forma. É a disponibilidade para viver essa experiência que vai permitir com que essas, como diz o Winnicott Campos, canalista, as incontáveis sutilezas da maternidade faz com que isso nos de repente, né, nos surpreenda naquele dia. E são coisas, às vezes, como vocês falaram aí, né, pequenas, igual na reportagem, né, um bom dia e tal. Mas isso não vem de uma forma universal para todas. Isso acho que fala de um lugar onde, primeiro de tudo, talvez a gente não está ali de uma forma idealizada, querendo seguir muitas regras para viver essa experiência. Quando a gente está aberto a isso, é que a gente é surpreendido com essas incontáveis sutilezas, porque uma coisa que nos tem chamado muita atenção na forma, né, da maternidade hoje é um rigor muito pautado nos saberes profissionais, nos passos a passos, nos e-books, e isso às vezes tira a mulher dessa espontaneidade que vocês estão falando. Então ela está tão preocupada em seguir os passos que um outro está dizendo que ela tem que seguir, que ela não consegue construir o próprio trilhar, inventar a própria maternidade. Então ela não tem condições de perceber essas pequenas alegrias. Olha aí, gente. E qual é o momento do dia para vocês que mais preenche o coração com essa alegria? No caso, né, no meu caso, quando as minhas crianças acordam, né, assim, eu hoje, graças a Deus, eu tenho o privilégio de poder estar com eles, né, a parte da manhã, e você acordar, e você vê a casa toda paralisada, quietinha, e do nada um acorda, o outro acorda, e começa aquela sintonia, aquele negócio gostoso, aquele bom dia. Qual a idade dos seus, Maiara? O Mansur Filho tem 4 anos e a Esther tem 10. E para você, qual é o momento, né, já que os seus estão em outra fase, qual é o momento que mais te enche de alegria? Eu ver meus meninos bem.
ver meus filhos bem, crescendo. A realização que apontou a pesquisa, né? Realização, eles crescendo, me vendo como uma boa mãe. Às vezes eles, né, até falam, pô, mas você está me cobrando demais. Mas a gente cobra porque a gente é mãe e a gente ama, a gente quer o cuidado, né? Antes de vir para cá hoje, a minha filha falou assim, nossa, mãe, você está tão maravilhosa, tá tão linda. Isso é muito gostoso, não tem? É maravilhoso, é maravilhoso. Do nada, eu estava no carro ontem, indo para o aniversário, levando os meus, aí um vira e fala, mãe, eu te amo. E na hora, olha a sorte, eu ainda estava filmando, eu falei, nossa, eternizei isso, é muito bom. Tem essas surpresas, né, ao longo do dia, no momento que você menos espera, mãe, eu te amo, mãe, olha como você está linda. Isso realmente enche o nosso coração. Agora, a maternidade também faz a gente evoluir como mulher, né, profissionalmente também. Vocês tiveram essa evolução? Eu falo que a minha evolução foi literalmente, assim, brusca, né? Vamos colocar assim. Eu sempre tive uma vida muito correria, né, quando solteira. E assim que me casei, né, que me tornei mãe, eu sempre falava antes, o meu sonho é ser mãe. Sempre, desde antes. E aí, o que aconteceu? Quando eu me tornei mãe, eu falei, eu quero me tornar mãe e viver o papel de mãe. Por que mudou bruscamente? Eu era empresária de 2 pontos comerciais durante o dia e noturno. Então, eu entrava às 7 horas no trabalho e saía meia-noite e 30. Então, assim, eu tinha vida. Maternidade, para mim, era algo impossível. Se tornar mãe foi, para mim, muito difícil. Foi muito, assim... vamos colocar assim, muito desafiador, porque eu tive que me tornar mãe e falar aquilo que estava dentro do meu coração, expressar, eu tive que abrir mão de coisas, eu tive que abrir mão de sonhos, eu tive que abrir mão de ser empresária, de estar ali todo dia na rotina. Então, assim, para mim, eu falo que eu mudei bruscamente, mas foi assim, uma escolha que eu fiz, né, que muitos não podem e outros não querem, outros por alguns motivos, mas assim, eu fiz e não me arrependo e faria tudo novamente. E eu falo para as mãezinhas, para aquelas que ainda não têm filhos ainda, mas que pretendem, vai, porque é um caminho sem volta, é algo sobrenatural. Não é fácil, né, fazer essa transição, né, Arielle? Mas por eles, para realizar esses sonhos, a gente faz. É muito legal, né, te escutar, porque você traz uma dimensão importante que a maternidade traz muitas perdas também. E quando a gente consegue lidar com elas, fazer, né, uma balança, elaborar um pouco o que a gente, mesmo que seja de uma forma temporária, deixa de ter na medida que a gente escolhe, né, essa maternidade, a gente lida melhor com essas faltas, né, como mulher. E, por outro lado, se eu lido melhor, eu também tenho ao viver essa maternidade, com uma balança, que isso é importante da gente dizer, que não entra num lugar de que eu tenho que dar conta de tudo, porque isso pode ir para um cenário muito idealizado, assim. Eu tenho que ser a melhor mãe, eu tenho que estar em todos os momentos, eu tenho que estar pela manhã quando acorda, e tenho que ser a melhor profissional e a melhor esposa. Então, assim, tem um combo aí que às vezes a gente coloca nesse lugar da maternidade que não fecha. Então, nós precisamos muito bem, assim, de entender qual é o que a gente dá conta de administrar, em alguns momentos mais, em alguns momentos menos, e lidar com isso. Mas, sem dúvida, quando a gente está dentro de um lugar de desejo com a maternidade, a gente consegue fazer melhores escolhas. Esse é o ponto. Quando eu entendo a minha responsabilidade, né, nesse lugar que às vezes parece que são coisas simples, acordar e poder estar com o filho, a gente está falando de algo que está cimentando a saúde mental de um sujeito quando ele está ali recebendo a disponibilidade, o cuidado efetivo de alguém. Então, o simples que uma mãe faz, nessas incontáveis sutilezas que uma mãe consegue fazer quando ela está, de fato, disponível emocionalmente, né, espontaneamente, de forma autêntica na sua maternidade, a gente está ali falando de algo que, nossa, são estacas na saúde mental para esse sujeito. Então, é algo muito importante da gente realmente falar. A presença, a gente está falando mãe, mas às vezes é um cuidador principal, é uma avó, às vezes até o pai. Mas tem um pai aqui também falando isso, exatamente. Isso é importante, né? Porque o que a gente está dizendo é que para uma criança se tornar ser humano, ele precisa de uma presença humana e não maquínica. Então, uma lógica de que fazer muitas tarefas, né, como mãe, isso vai me fazer uma mãe perfeita, é o que o bebê não precisa, né? Com sorte, estar disponível sem exigir de nós uma perfeição, mas a presença faz toda a diferença. Tem gente falando, depois de 14 anos, voltar a ser mãe foi um sonho realizado, né? Eu já tinha 2 filhas, uma de 22, outra de 14. E o Arthur agora, que vai fazer 1 ano, dia 28 de fevereiro. Essa mamãe tá feliz da vida. Tem outro que fala aqui também, boa tarde, eu amo ser mãe. Tem uma de 13
e um de 8 anos. Agora Deus me deu mais um de 2 meses, que está com 2 meses. Tem o Evandro de Vila Velha falando, mãe é mãe, mas tem muitos pais que são verdadeiras mães também, criam seus filhos com muito amor. E só para a gente finalizar, Laodiceia, de que maneira os seus filhos também te fizeram evoluir como mãe, como mulher, como ser humano? Então, quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu estava fazendo faculdade, né? E eu sempre pensei assim, meus filhos vai vir para somar, não para diminuir. Não vou trancar, vou continuar fazendo, né? Eu lembro que logo quando passou os primeiros 4 meses, eu fui fazer uma prova, ele foi comigo, bebezinho. Minha formatura, ele estava lá. Então, assim, para mim foi algo muito novo, mas foi algo que me fez crescer muito, amadurecer muito, que eu creio que, eu acho que todo mundo pensa assim, que gestação a gente cresce muito, né? Porque a gente tem que crescer, porque é uma criança e ele depende da gente. Então, assim, foi algo assim maravilhoso para mim. Então, para mim, meus filhos sempre vieram para somar. Maravilha. Ó, obrigada pela presença de vocês, viu? Uma semana abençoada e dá um beijo nas crianças, tá bom? Tchau, gente.